Nós gostávamos da casa porque, além de espaçosa e antiga, hoje que as casas antigas sucumbem ante a proveitosa venda dos seus materiais, guardava as lembranças dos nossos bisavós, do avô paterno, dos nossos pais e de toda a infância. Irene e eu nos acostumamos a persistir nela sozinhos. O que era uma loucura, porque nessa casa podiam morar 8 pessoas sem se estorvar. Nós fazíamos a limpeza de manhã, acordando às 7, e por volta das 11 eu deixava para Irene os últimos aposentos que faltavam arrumar e ir para a cozinha. Almoçávamos ao meio-dia, sempre pontuais, nada mais a fazer além de uns poucos pratos sujos. Era agradável almoçarmos pensando na casa profunda e silenciosa e em como éramos capazes de mantê-la limpa sozinhos. Algumas vezes chegamos a pensar que foi a casa que não nos deixou casar. Irene recusou 2 pretendentes sem qualquer motivo. No meu caso, Maria Esther morreu antes que chegássemos a ficar noivos. Entramos nos 40 com a ideia não formulada de que o nosso simples e silencioso casal de irmãos era o encerramento necessário da genealogia assentada na nossa casa pelos bisavós. Algum dia morreríamos ali. Primos vagos e esquivos ficariam com a casa e a botariam abaixo para enriquecer com o terreno e os tijolos. Ou melhor, nós mesmos a derrubaríamos justiceiramente antes que fosse tarde. Irene era uma garota que tinha nascido para não incomodar ninguém. Tirando a sua atividade matinal, ela passava o dia todo fazendo tricô no sofá do seu quarto. Não sei por que tecia tanto, acho que as mulheres tricotam quando encontram nesse trabalho um grande pretexto para não fazer nada. Irene não era assim, só fazia coisas necessárias. Pulóveres para o inverno, meias para mim, cabeções e coletes para ela. Às vezes fazia um colete e logo depois o desmanchava num segundo porque alguma coisa não lhe tinha agradado. Era engraçado ver um monte de lã crespa no cestinho resistindo a perder sua forma de algumas horas. Aos sábados eu ia comprar lã no centro. Irene confiava no meu gosto, apreciava as cores e nunca tive de devolver um novelo. Eu aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar utilmente se havia novidades de literatura francesa. Desde 1939 não chegava nada de valioso à Argentina. Mas é da casa que me interessa falar, da casa e de Irene, porque eu não tenho importância. Fico me perguntando o que Irene faria se não pudesse tricotar. Você pode reler um livro, mas quando um pullover está pronto, não dá para repeti-lo sem causar escândalo. Um dia encontrei a gaveta debaixo da cômoda de alcanfoeira, cheia de lenços brancos, verdes, lilás. Estavam com naftalina empilhados como num armarinho. Não tive coragem de perguntar a Irene o que pretendia fazer com eles. Nós não precisávamos ganhar a vida. Todo mês chegava a renda dos campos e o dinheiro aumentava. Mas Irene só se distraía com o tricô. Tinha uma destreza maravilhosa e eu passava horas olhando para as mãos que pareciam ouriços prateados, agulhas indo e vindo e 1 ou 2 cestinhas no chão com os novelos se agitando constantemente. Era lindo. Não dá para esquecer como era a distribuição da casa. A sala de jantar, um salão com gobelinos, a biblioteca e 3 quartos grandes ficavam na parte mais retirada, a que dá para a Rodrigues Penha. Só um corredor com sua porta de carvalho maciço separava essa parte da ala da frente, onde havia um banheiro, a cozinha, os nossos quartos, a sala central, comunicada com os quartos e o corredor. Entrava-se na casa por um saguão com maiólica e a porta dupla que conduzia à sala. De maneira que você entrava pelo saguão, abria a porta dupla e estava na sala. Aos lados ficavam as portas dos nossos quartos e à frente o corredor que levava à parte mais retirada. Avançando pelo corredor, você cruzava a porta de carvalho e ali começava o outro lado da casa. Ou então, podia virar à esquerda logo antes da porta e avançar por um corredor mais estreito que dava na cozinha e no banheiro. Quando a porta estava aberta, via-se que a casa era muito grande. Se não, dava a impressão de um apartamento desses que se constroem agora, que mal dão para a gente se mexer. Irene e eu sempre estávamos nesta parte da casa, quase nunca passávamos da porta de carvalho, só para fazer a faxina.
porque é incrível como se junta poeira nos móveis. Buenos Aires pode até ser uma cidade limpa, mas deve isto aos seus habitantes e não a qualquer outra coisa. Tem poeira demais no ar, basta uma lufada de vento e já se sente o pó nos mármores, nos consoles e entre os losangos dos paninhos de macramê. Dá trabalho limpar bem o espanador, o pó voa e fica suspenso no ar e logo depois se deposita de novo nos móveis e nos pianos. Sempre vou me lembrar disso com clareza porque foi simples e sem circunstâncias inúteis. Irene estava tricotando no quarto dela, eram 8 da noite e de repente decidi colocar o bule do chimarrão no fogo. Fui pelo corredor até me deparar com a porta de carvalho entreaberta e já estava na virada que leva à cozinha quando ouvi alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som chegava impreciso e surdo como uma cadeira caindo sobre o tapete ou um sussurro abafado de conversa. Também o ouvi. Ao mesmo tempo, ou um segundo depois, no fundo do corredor que vinha daqueles aposentos até a porta. Então me joguei contra a porta antes que fosse tarde demais. Fechei-a bruscamente com o peso do corpo. Felizmente a chave estava do nosso lado e também puxei o grande ferrolho para dar mais segurança. Fui até a cozinha, esquentei a água e quando voltei com a bandeja do mate, disse a Irene: tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte do fundo. Ela deixou cair o tricô e me olhou com seus graves olhos cansados. Tem certeza? Confirmei. Então, disse ela apanhando as agulhas, vamos ter que viver deste lado. Eu servia o mate com muito cuidado, mas ela demorou um pouco até recomeçar sua tarefa. Lembro que estava fazendo um colete cinza. Eu gostava desse colete. Nos primeiros dias achamos penoso, porque ambos tínhamos deixado na parte tomada muitas coisas que queríamos. Meus livros de literatura francesa, por exemplo, estavam todos na biblioteca. Irene sentia falta de umas pastas, um par de pantufas que a protegiam tanto no inverno. Eu do meu cachimbo de zimbro e acho que Irene se lembrou de uma garrafa de esperidina de muitos anos. Frequentemente, mas isto só aconteceu nos primeiros dias, fechávamos alguma gaveta das cômodas e nos olhávamos com tristeza. Não está aqui. Era mais uma coisa de tudo o que havíamos perdido do outro lado da casa. Mas também tivemos vantagens. A limpeza se simplificou tanto que mesmo nos levantando tardíssimo, às 9h30, por exemplo, antes das 11 já estávamos de braços cruzados. Irene se acostumou a ir para a cozinha comigo e me ajudar a fazer o almoço. Pensamos bem e decidimos o seguinte: enquanto eu preparava o almoço, Irene faria pratos frios para comer à noite. Ficamos contentes porque é sempre desagradável ter que sair dos quartos ao entardecer para ir à cozinha. Agora bastava a mesa no quarto de Irene e as travessas de pratos frios. Irene estava feliz porque lhe sobrava mais tempo para tricotar. Eu andava meio perdido por causa dos livros, mas para não afligir minha irmã, comecei a examinar a coleção de selos do papai, e isso me servia para matar o tempo. Nós nos divertíamos muito, cada qual com suas coisas, quase sempre juntos no quarto de Irene, que era mais confortável. Às vezes Irene dizia: olha este ponto que inventei. Não forma um desenho de trevo? Um pouco depois era eu quem colocava um quadradinho de papel diante dos seus olhos para que ela visse os méritos de algum selo de Eupen ou de Malmed. Estávamos bem e pouco a pouco começamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar. Quando Irene sonhava em voz alta, eu logo perdia o sono. Nunca consegui me acostumar com aquela voz de estátua ou de papagaio, uma voz que vem dos sonhos e não da garganta. Irene dizia que os seus sonhos consistiam em grandes sacudidas, que às vezes faziam o cobertor cair. Nossos quartos tinham a sala entre eles, mas de noite se ouvia tudo na casa. Nós nos escutávamos respirar, tossir, pressentíamos o gesto em direção ao interruptor do abajur, as mútuas e frequentes insônias. Tirando isso, tudo estava calado na casa. De dia eram os rumores domésticos, o roçar metálico das agulhas de tricô, um rangido das folhas do álbum filatélico sendo viradas. A porta de carvalho, acho que já disse, era maciça.
Na cozinha e no banheiro, adjacentes à porta tomada, passamos a falar em voz mais baixa ou então Irene cantava canções de ninar. Numa cozinha, há barulho de louça e de vidros suficientes para impedir que outros sons irrompam nela. Pouquíssimas vezes permitíamos que houvesse silêncio, mas quando voltávamos para os quartos e para a sala, a casa ficava calada e à meia luz, e até pisávamos mais de leve para não incomodar. Acho que era por isso que de noite, quando Irene começava a sonhar em voz alta, eu logo perdia o sono. É quase repetir o mesmo, exceto as consequências. Eu sinto sede à noite. E antes de ir para a cama, disse a Irene que ia buscar um copo d'água na cozinha. Na porta do quarto, ela estava tricotando. Ouvi um ruído na cozinha. Talvez na cozinha ou talvez no banheiro, porque a virada do corredor abafava o som. Minha forma brusca de parar chamou a atenção de Irene, que veio para o meu lado sem dizer uma palavra. Ficamos ouvindo os ruídos, percebendo claramente que eram deste lado da porta de carvalho, na cozinha e no banheiro, ou no próprio corredor com a virada quase ao nosso lado. Nem sequer nos olhamos. Apertei o braço de Irene e puxei-a, correndo até a porta dupla, sem olhar para trás. Os sons se ouviam com mais força, mas sempre abafados às nossas costas. Bati a porta com força e ficamos no saguão. Agora não se ouvia mais nada. Tomaram esta parte, disse Irene. O tricô pendia das suas mãos e os fios iam até a porta dupla e desapareciam lá embaixo. Quando viu que os novelos tinham ficado do outro lado, ela soltou o tricô sem olhar. Você teve tempo de trazer alguma coisa? Perguntei inutilmente. Não, nada. Estávamos com a roupa do corpo. Lembrei-me dos 15.000 pesos no armário do meu quarto. Agora era tarde. Como ainda tinha o relógio no pulso, vi que eram 11 da noite. Rodeei com o braço a cintura de Irene. Acho que ela estava chorando. E fomos para a rua. Antes de sair dali, senti pena. Fechei bem a porta de entrada e joguei a chave num bueiro. Sabe-se lá se algum pobre diabo não cismasse de roubar e se metia dentro da casa a essa hora. E com a casa tomada.